Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre mais uma contradição da Bíblia. E a pergunta é: quem foi que mandou Davi fazer a contagem do povo de Israel? Foi Deus ou Satanás? Existem duas versões aqui na Bíblia. O povo religioso vive dizendo que a Bíblia é perfeita porque ela foi feita por Deus para os homens. É como se fosse uma carta direcionada diretamente para o povo, vindo de Deus. Mas isso não passa de uma mitologia, de uma mentira dos religiosos para manter as pessoas cativas, obedecendo a eles. E eu vou mostrar para vocês aqui essa grande contradição. Como é que a pessoa vai levar um livro desse a sério, com tantas mentiras, claramente aqui sendo exposta para quem quiser ver? Os religiosos acreditam que essa Bíblia é inspirada por Deus porque aqui nela diz isso e eles acreditam. Mas aqui também tem muitas outras coisas escritas que eles deviam estar observando, tendo um senso crítico, mas não tem. Olha só o que diz em 2 Timóteo 3,16, o que diz a respeito dessa Bíblia. E é isso aqui que faz com que os religiosos acreditem que a Bíblia realmente é a palavra desse tal Deus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o povo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esse livro mitológico, Bíblia, está cheio de contradições. Do início ao fim, não tem como fugir dessa verdade. Não podemos negar que o livro Bíblia é um livro mitológico e ela está cheia de contradições do início ao fim. Aqui em Timóteo fala que ela foi inspirada por esse Deus. Mas que Deus louco é esse? Que uma hora diz uma coisa, outra hora ele fala outra. Como que as pessoas vão ter esse livro como base de vida, como orientação? Essa pessoa realmente vai ficar perdida. Não resta dúvida que esse livro está cheio de contradições, do início ao fim. Só quem não lê ela, não entende essas coisas, não presta uma atenção. Mas eu chamo vocês agora para prestar atenção nessas grandes contradições que eu vou falar aqui agora. Em 2 Timóteo 3,16, está dizendo que ela é inspirada por Deus para corrigir os erros, para ensinar o caminho certo que a pessoa deve andar, a fazer as boas obras. Mas como assim? Que esse livro é inspirado por Deus, mas aqui está cheio de erro, de engano, de contradições. Viu aí mais uma contradição? Até nisso ela se contradiz. Quando ela quer falar também que essa Bíblia é um livro para ajudar as pessoas a seguir o caminho certo, para fazer as boas obras, ela acaba também se contradizendo. E essa grande falácia, mentira, que esse Deus foi quem inspirou esse livro podre para ser entregue para a humanidade, para que eles sigam, não para em Timóteo, não. Aqui também, em Jeremias 17,10, diz assim, Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Ele examina até os pensamentos, né? Que diz que eles são da mente e coração. Ele examina até os pensamentos. É o que diz esse livro mentiroso. Mas, na realidade, você vai ver, quando você começa a ler esse livro, você vai ver tantas falhas, tantas contradições, que todas essas mensagens caem por terra, são de mascarada. Está bem claro que tudo isso não passa de uma mentira, um engano. E não para por aí, não. Em Lucas 12:7, diz assim também, que até os cabelos da cabeça são contados. Até os fios dos cabelos de vocês
estão todos contados. Esse livro que diz que foi inspirado por Deus, diz que ele sonda mente e coração, e que até os cabelos estão todos contados. Olha a falácia! Teve dias que Deus estava de TPM e ele contou os cabelos arrancando. É por isso que existem os carecas. Ele arrancou os cabelos de Eliseu. Ai, gente, isso é muito engraçado. O livrinho, viu? Tô rindo, né? Só rindo dessa comédia, viu? Ele não sabia que todos os dias o ser humano perde de 50 a 100 fios de cabelos, e isso é normal. Mas os cabelos já estão todos contados, como se nunca fosse perder. Como que os humanos envelhecessem com a mesma quantidade de cabelos que eles tinham quando nasceram? Fala sério. E para que você, que não lê a Bíblia, não venha para cá falar: ah, Lali, mas é um versículo só que está falando sobre isso. Aí, você já viu que não. Mas eu ainda vou jogar mais um. 2 Pedro 2,20, a respeito dessa inspiração dessa palavra. Olha só, diz que foi o Espírito de Deus, né? Acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Diz que foi o Espírito Santo. Agora me diga, que Espírito Santo louco é esse que ele não sabe das coisas? Ele se atrapalha. Ele bebeu, foi? Ele toma pinga, corote? Só parece, ou fuma alguma. Porque são assustadoras as quantidades de contradições, de engano, de atrapalhações, de bagunça aqui dentro desse livro, do início ao fim. Um dos milhares de motivos pelo qual nós não somos mais religiosos, não acreditamos nesse livro e nem nesse Deus, porque tudo isso não passa de mitologia. Agora eu vou ler a contradição que está aqui dentro desse livro, que diz que foi Deus que inspirou toda ela. Esse livro, Bíblia, diz que ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E vocês acreditam nisso, não é verdade? Agora, eu vou ler aqui que ela tem contradição. Agora eu vou mostrar para você que ela se contradiz. Se esse Deus, ele que inspirou essa Bíblia, então ele é louco. Vamos ao assunto do vídeo, que é: quem mandou Davi fazer a contagem do povo de Israel? Foi Deus ou foi Satanás? Em 2 Samuel 24, 1-19, diz que foi Deus que mandou Davi fazer a contagem do povo de Israel. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: olha, aqui está dizendo que foi Deus, viu? Vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com os seus oficiais por toda a tribo de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosa do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroé, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazé. Continuaram até Gileade e chegaram até Gade, terra dos heteus.
Então foram para Adã, e de Dan vieram a oeste para Sidom, e depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E ali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Beceba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Gente, eles erraram até aqui também. Até na contagem do número de pessoas eles erraram. Aqui diz um número. No outro livro que eu vou ler diz outra coisa. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse: "Ó, meu Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível a mandar contar o povo. Por favor, perdoe-me. O que fiz foi uma loucura." Gente, olha só que bizarrice. Não foi Deus que mandou ele contar? Como é que agora ele se arrepende, ele diz que fez loucura, que ele fez coisa errada? Ele não tomou essa atitude sozinho. Foi o Deus que mandou ele fazer tal coisa. Já viu aí? Só não vê quem não quer. Isso aqui está atolado em contradições. Continuando. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: "Vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei na manhã seguinte." Depois que Davi já havia se levantado, Gade foi falar com ele. Contou que Deus tinha lhe dito e perguntou: "O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus." Olha só, mais uma contradição. Esse Deus não é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente? Por que ele mesmo não foi direto a Davi? Por que mandou esse vidente, né? Por que ele mesmo não foi lá falar direto com Davi? Precisou desse cara aí para ficar levando as fofocas, o recado. E Deus, se Deus não é onisciente, ele não sabia então, ele não sonda a mente e o coração, até os pensamentos da pessoa, ele sabe que a pessoa já quer, não precisava nem Davi mandar recado por esse cara. O próprio Deus, se ele existisse, com esse poder aqui que a Bíblia diz que ele tem, ele já saberia, não precisava nem ele abrir a boca para falar. Em pensamento, esse Deus já ia saber o que ele ia escolher. Agora me diga, gente, olha o tamanho da maldade. Ele mesmo mandou, que é o que diz aqui, ele mandou Davi fazer a contagem. Aí vem a outra contradição. Davi se arrepende porque fez besteira, como se ele não tivesse recebido ordem de Deus e sim fez por conta própria. Olha só. E esse Deus tirano, cruel e perverso, narcisista, ainda manda perguntar o que Davi ia escolher. Ser assado na chapa com gordura ou ser assado na brasa? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Gente, olha só o tamanho da maldade do ser. Está aqui a prova que esse livro é um livro criado por homens, para dominar homens. Aqui não tem nada de nenhum ser fora da terra. Não existem deuses. Deuses foram criados por homens. Está na hora desse povo acordar para a realidade. E vamos continuar aqui, ó. Aí ele fala, né? Me responda agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Deus não sabia nem o que Davi ia escolher. Olha só a onisciência desse Deus, né? Que a Bíblia diz que ele é. E ainda manda escolher. Olha só, escolher o castigo que ia tomar. É como se fosse o pai ou a mãe na hora de castigar o filho e pergunta assim, ó. Escolha que tipo de castigo você quer receber. Eu tenho aqui
um cinto, um cipó e uma madeira. Você quer apanhar de cinto, de cipó ou de madeira? Escolha aí, meu filho. Gente, isso tem cabimento uma coisa dessa? Olha só as bizarrices, as burrices, as coisas sem nexo dentro dessa Bíblia. Isso aqui é coisa de pessoas que não tinham muita sabedoria. E as pessoas lesadas acreditam que esse livro veio do céu, da mão de um ser todo-poderoso, inteligente, que enviou isso aqui para elas. E os pastores, os padres, é que têm o poder e autoridade para distribuir isso aqui, dar para quem eles querem. Essa é a realidade. Acorda, povo. Abre os olhos que você não é doca. Tá na hora de acordar. Continuando, Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homem. Que seja o Senhor Deus que nos castigue, pois ele tem pena de nós. Hã? Pena de nós? Inocente, não sabe nada. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. Depois que ele fez lá a tragédia toda, deixou o anjo lá, né, matando lá com a peste lá o povo, aí ele veio e mandou parar. Olha só. Bom, aqui ficou claro que quem mandou foi Deus. Em 1 Crônicas 21, 1 a 19, diz que foi Satanás. Vamos lá? Agora me diga, isso é ou não é contradição? Satanás quis criar problema para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Lá diz que foi Deus, aqui já foi Satanás. Eu pergunto, foi Deus ou Satanás? Viu aí a contradição? Vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Tá vendo? Foi Deus que mandou Davi fazer isso. Aqui diz que foi Satanás. Foi Deus ou Satanás? Não se decidiram ainda, não? É assim que esse livro é um livro que veio de um ser inteligente e poderoso? Ou esse livro foi feito por homens enganadores, falhos, cheio de maldade e cheio de interesses? Mas Joabe respondeu que o Senhor nosso Deus faça o nosso povo 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor queria fazer isso e tornar culpado toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse à sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Viu aí a contradição bizarra que existe aqui? 1 Crônicas 21:5, o número dos homens contados em Israel era 1.100.000 e em Judá era 470.000. Em 2 Samuel 24:9, 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Gente, olha só a diferença. Viu como esse livro tá a maior bagunça? Que aqui não tem nada de inspiração divina, coisa nenhuma? Em 1 Crônicas 21:5, o número dos homens contado em Israel era 1.100.000. Em Judá, 470.000. Em 2 Samuel 24:9, o número contados em Israel era de 800.000. E Judá, 500.000. Agora me diga, tá certo uma coisa dessa? Sabe por que vocês não sabem dessas coisas, das contradições da Bíblia? Porque vocês não lêem Bíblia, não. Vocês observam só e vão atrás daquelas coisinhas que massageiam o ego de vocês.
palavrinhas que falam Jesus está voltando e vai levar vocês para o céu, ou vocês vão ficar ricos. Pastores adoram Malaquias 3:10. E os membros gostam de salmos, onde falam que eles vão ser prósperos, que vão ser protegidos. Os religiosos só observam a Bíblia na parte que massageia ego, que fala que Jesus vai voltar. E os líderes religiosos gostam daquelas partes que falam de dízimo e oferta. E nada mais. E eles não querem que vocês saibam que existem contradições aqui dentro da Bíblia. Porque quando você observa uma contradição, você vai pôr em questão as outras coisas. Você vai começar a questionar, será então, se isso é mentira, o que é verdade? Porque quando uma pessoa conta uma mentira, a gente não sabe mais o que ela está contando de verdade. Não é assim? Então por que vai ser diferente com esse livro? Está na hora de vocês começarem a questionar. Usa esse cérebro que vocês têm dentro dessa cabeça. O que foi feito desagradou a Deus, e por isso ele castigou o povo de Israel. Como que a pessoa vai se orientar no meio dessa confusão? Em 2 Samuel 24, diz que foi Deus que levou Davi a fazer a contagem. Em 1 Crônicas 21, diz que foi Satanás. Aqui Deus castiga o povo de Israel. Olha que bicho burro, estúpido, um cavalo doido, solto, dando patada para tudo, upa para tudo quanto é lado. Se foi ele que mandou, por que ele castiga o povo? E se foi errado, foi Davi que fez o erro e não o povo. Aí ele vai e manda matar o povo. Que criatura ridícula. Mais ridículo ainda são as pessoas que criaram esse Deus. Que criaram esse livro estúpido, arcaico, mentiroso, o conto da carochinha, fábulas, mitos, mitologia. Existe a mitologia grega, a mitologia egípcia, essa é a mitologia cristã. Então Deus se desagradou do que ele mandou. Então Davi disse, ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi loucura. Gente, que confusão é essa? Que bagunça é essa? E isso, sabe o que é isso aqui? É subestimar a inteligência do povo em pleno século 21. É ou não é? Estou certa ou estou errada? Então o Senhor disse a Gade, o profeta de Davi, vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. A mesma coisa, escolher o castigo, né? Qual é o objeto de tortura que Davi quer que eu use para castigar ele? Eu não entendo isso, porque nem castigou a Davi, castigou foi o povo, né? Matou o povo. Olha que bizarrice, gente, sem tamanho isso. Não dá para engolir isso aqui não, gente. Acorda para a realidade. E mais uma vez aqui, deixa claro que Deus não sabe merda nenhuma. Nada de sondamento de coração, nada desse livro ser inspirado por Deus nenhum, por nenhum ser fora da terra, porque eles não existem, Deus não existe. Aqui está bem claro isso. Ele não sabia nem o que Davi ia escolher. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse, você pode escolher uma das 3 coisas. 3 anos de fome, que maldade, né? 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele. Olha, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Gente, que tortura! Vocês não acordaram ainda para a realidade, não? Se esse ser existisse, será que ele seria um Deus ou um demônio? Porque um ser que se diz todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos, tem todo o poder, criou o universo, e ele pega seres humanos para torturar? Olha a covardia! É pior do que 50 homens pegar um só para linchar e espancar. Vocês não param para pensar sobre isso, não? Crentes, tomem tendência na vida de vocês. Vão ler esse livro com senso crítico. Acordem para a realidade.
Que resposta devo dar a Deus? Deus não sabia o que Davi ia escolher. Imagina esse Deus saber quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Saber o que você está pensando, sondar sua mente e seu coração. Acorda para a realidade, criatura. Vocês foram enganados. Você não precisa de nenhum outro livro para falar que você foi enganado, que esse Deus não existe, que isso tudo aqui, é mitologia. É coisa de homem para enganar homens. Não precisa você ir para outro livro, não. É só você ler aqui, que aqui, ela mesma se contradiz. Ela mesma prova que ela é mentira. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Não sabe nada, inocente. Olha só, misericordioso. Como é que pode ser misericordioso um ser que fala coisas terríveis para um ser humano? Manda ele escolher qual tipo de castigo ele prefere. Passar fome, que a sua nação morra de fome, que seja perseguido pelos seus inimigos e mortos à espada, ou que seja atacado por uma peste que dizime a sua população. Aonde é que está a misericórdia desse Deus? Acorda para a realidade. Crente, não seja estúpido desse jeito, não. Vocês me dão pena. E vocês ainda ficam com raiva da gente quando a gente mostra para vocês a realidade. Quando a gente mostra o seu próprio livro, o livro que você acredita, dizendo que ele é mentiroso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Mas Deus mudou de ideia e disse ao anjo: pare, chega. Deus mudou de ideia. Olha só, um Senhor onisciente, onipresente, que é imutável, que não muda de ideia, mas aqui a Bíblia diz que ele mudou. Viu aí a contradição? Viu aí que essa Bíblia não tem nada de sério, que isso aqui não merece nenhum respeito? Esse livro Bíblia não é um livro respeitável, não é um livro de conduta e moral para nenhum ser humano. Agora eu digo, se você tem uma, não jogue fora não, leia, porque é aqui que você vai acordar para a realidade. Para não ficar muito longo, eu vou pular para o 17, que diz assim: aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu quem errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Deus não sabia, né? Ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Davi falou para Deus, que não sabe de nada, que ele que foi o culpado, que ele que mandou contar o povo. E o povo não tinha culpa. Por que que Deus mandou o anjo matar o povo que não tinha nada a ver? Por que que não matou diretamente a Davi? Já viu que Deus louco? Sabe por que que Deus não matou Davi? Pelo mesmo motivo que ele não mata Satanás. Porque se matar Satanás, a história acaba. Da mesma forma, se ele matasse Davi aqui, não ia ter essa historinha de Davi para ser contada, né? Para aliciar o povo, para fazer com que as pessoas fiquem dementes acreditando nessa porcaria desse livro. Acorda para a realidade, criatura. Abre os olhos que você não é boca. Agora me responda uma coisa. Que Deus poderoso é esse que não entende as coisas da vida? Ele não entende, não sabe discernir o certo do errado. Ele não sabe, ele erra o alvo. Davi errou e ele vai lá e castiga o povo. Agora vamos para as contradições de novo? Como assim que Davi errou? Davi aqui já está dizendo que errou, mas não foi Deus que mandou ele fazer? E na outra parte diz que foi o diabo. Se fosse Deus, Davi também não era culpado, muito menos o povo. Se fosse o diabo, da mesma forma, por que que Deus deixou o diabo tentar Davi, se era um homem dele? Está na hora de vocês acordarem para a realidade, viu aí? Contradições em cima de contradições. E não para por aqui. Quanto mais você abre esse livro para ver uma contradição, ela te leva a outra. Se um mentiroso te conta uma mentira, quando ela for te contar outra história, você vai acreditar nela? Como que você vai saber se ela realmente está falando a verdade? Vai complicar, né? Fica difícil para a gente saber quando aquela pessoa está falando a verdade. A mesma coisa esse livro.
E aí não tem só uma mentira, uma contradição. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar contradições nesse livro. Gente, esse livro aqui, ó, esse livro, a Bíblia não tem nada de sagrado, foi feito por homens. Deus não tem nada de espiritual, nada de especial, foi criado por homens. Na verdade, nenhum Deus criou os homens, porque deuses não existem. Na verdade, os homens criaram seus deuses, suas doutrinas, seus livros, para aprisionar pessoas, para dominar a sociedade. Essa é a realidade. E os padres, pastores, gurus da fé, eles não querem que vocês saibam da verdade. Essa é a realidade. Fique esperto. Fique esperto. Vá ler a Bíblia. Obrigada e até o próximo vídeo. Bye!